primeiro registro que eu quero fazer aqui é sobre uma reunião que participei ontem lá em Natal, quando estive com representantes de 400 comunidades indígenas lá do meu estado, o Rio Grande do Norte. Ocasião em que eles me entregaram, inclusive, um manifesto intitulado Manifesto dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte contra o decreto 9.010, de 23 de março de 2017, que reforça o desmonte da FUNAI. Diz o manifesto, senhor presidente: os povos indígenas do Rio Grande do Norte, das aldeias Sagi, Trabanda, Bahia Formosa, Catu, Canguaretama, Goianinha, Tapará, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Mendonças do Amarelão, Serrote de São Bento e assentamento Santa Terezinha, João Câmara, Caboclos, Açu e Apudi, pertencentes às etnias Potiguara, Tapuia e outras, manifestam sua indignação e repúdio contra o decreto 9.010, de 23 de março agora, do governo federal. Esse decreto, na verdade, legitima mais um ataque do governo anti-indígena de Michel Temer, em concordância com o então ministro da Justiça, Osmar Serragro, reforçando o claro objetivo deste governo em desmontar a FUNAI e acabar com a política indigenista no país. Enfim, senhor presidente, eu quero aqui, portanto, prestar toda a solidariedade aos representantes, a toda a comunidade indígena lá do meu estado, do Rio Grande do Norte, que, em decorrência desse decreto, sofre um ataque muito duro, né? Simplesmente com a publicação desse decreto, no último dia 23, ficam extintas a unidade do FUNAI lá no Rio Grande do Norte, bem como no estado do Piauí. E o mais grave, viu, senador Elmano, o grave é que simplesmente o governo federal, de cima para baixo, característico do próprio decreto, publica esse decreto sem nenhuma consulta prévia, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão com os servidores e com as comunidades indígenas. É um absurdo isso, é um insulto, está entendendo? É uma falta de respeito, é uma vergonha, né? Eu estive lá ontem, inclusive os servidores da FUNAI, que praticamente não existe, porque eles esvaziando cada vez mais, mas os representantes das comunidades indígenas estavam lá na sede da FUNAI no Rio Grande do Norte, inclusive ocuparam e me diziam, né, da sua apreensão e da falta de respeito pelo método que o governo adotou. Através de decreto, simplesmente instigue as unidades da FUNAI no Rio Grande do Norte e no Piauí, com todas as consequências, senador Elmano, que isso trará para que nós possamos garantir a efetividade de políticas públicas voltadas para a promoção e defesa dos interesses das comunidades indígenas. Vossa Excelência sabe o quanto desafiador é ainda avançar na questão da demarcação das terras indígenas no nosso país. Vossa Excelência sabe, inclusive, que isso é motivo de conflito no Congresso Nacional, porque, infelizmente, a bancada ruralista, boa parte dela, tem feito uma trincheira aqui contra a legislação em debate no Congresso Nacional, que visa proteger os direitos da comunidade indígena. Então, eu quero dizer que, conforme disse ontem lá no Rio Grande do Norte, fiz contato com a senadora Regina, que é do Piauí, estado que também está sendo afetado, que a unidade da FUNAI lá também foi extinta através do decreto. Fiz contato com ela, ela que preside a Comissão de Direitos Humanos, e dia 24, senador Elmano, vamos ter uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde vamos tratar do tema da política voltada para as comunidades indígenas, e esperamos, né, a presença do governo para que possamos fazer esse debate. Ao mesmo tempo em que já solicitamos formalmente, através de ofício, tanto eu como a senadora Regina, uma audiência o mais urgente possível com o doutor Antônio, que vem a ser o atual presidente da FUNAI.
Nós queremos tratar desse assunto, repito, né, o desrespeito com que essa medida está sendo tomada, sem nenhum debate, sem nenhuma consulta prévia às comunidades indígenas, e queremos sair de lá, senador Elmano. Inclusive, convido Vossa Excelência com uma alternativa concreta que possibilite o governo rever imediatamente essa decisão. Nós não podemos aceitar que o Rio Grande do Norte e o Piauí fiquem sem a mínima estrutura do ponto de vista administrativo para cuidar, repito, de uma agenda, né, que requer tanto, que é a agenda que trata da cidadania dos povos indígenas. É inaceitável isso. É inaceitável. Quer dizer, por que o Rio Grande do Norte e o Piauí vão ser discriminados? Nós não vamos aceitar isso. Então, esperamos, repito, que possamos reverter essa situação o quanto antes. Para tanto, tem audiência pública já marcada para o dia 24, mas antes da audiência pública, nós queremos o mais breve, né, estarmos com o presidente da FUNAI. Por fim, senador Elmano, me permita aqui só fazer um registro da nota que a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, divulgou nesse dia de hoje, rebatendo, né, as declarações do ministro Gilmar Mendes, que afirmou que o Tribunal Superior do Trabalho é um laboratório do Partido dos Trabalhadores. Diz a nota, senhor presidente, que a ANAMATRA repudia o discurso de ódio, não só contra os ministros do TST, o discurso de ódio do ministro Gilmar Mendes, mas contra a instituição como um todo, além de lamentar o profundo desconhecimento do ministro acerca da realidade do judiciário trabalhista no Brasil, o que se revela por manifestações irresponsáveis que ele, inclusive, tem dado ensejo a episódios de acirramento de ânimos em vários pontos do país. Eu peço a Vossa Excelência que a nota da ANAMATRA, repito, repudiando as declarações infelizes, né, do ministro Gilmar Mendes, aliás, não é de hoje, né? Vez por outra, quando ele abre a boca, presta um verdadeiro desserviço ao Brasil e à democracia. E é interessante, né, porque logo o ministro Gilmar Mendes, que em muitos momentos, ele ao invés de vestir a toga de um magistrado, né, tem vestido muito mais o uniforme de advogado militante de um determinado partido político que o Brasil inteiro sabe. Então, assim, repito, lamentável com um ministro da mais alta corte do país. Volto a dizer, lamentável que um ministro da mais alta corte do país, um magistrado que hoje, inclusive, preside o Supremo, se dirija a uma outra instituição, que é o Tribunal Superior do Trabalho, dessa forma, não só deselegante, mas agressiva, ofensiva e caluniosa. Portanto, toda a nossa solidariedade à ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e peço que essa nota seja publicada na íntegra nos anais da nossa casa.